Moura, pessoal da Rubi, só gente boa. O Léo ex-cacique. Boa tarde, tudo. Boa. Quanto tempo, Léo? Seja bem-vindo aí, mestre. E aí, Rony, tudo bom, cara? Tudo na paz, graças a Deus. Como diz aqui em Belo Horizonte, tirando o ruim, o resto é tudo bom, Léo. Bom, vamos lá. Já dei aqui mais ou menos 5 minutinhos aí para a turma entrar. Em respeito quem, né, já está aqui, vamos iniciar para não ter muito atraso. Como eu disse, a gente tem bastante conteúdo. Tá? O pessoal foi entrando aí, a Luana vai gerenciando a turma para a gente. Beleza? William, deixa eu só agradecer, para não atrapalhar vocês, deixa só eu agradecer, tá? Já agradecendo aí no início, tá, gente? Presença de cada um de vocês aí. A tendência é que em 2025 nós tenhamos mais conversas como essa com a nossa base, pelo menos aí uma a cada 2 meses, né, William? A gente vai tentar manter esse ritmo, tá? Eu acho que essa aproximação com vocês, né, que faz sentido do nosso trabalho, é essencial pegar o feedback, vocês verem também o que nós estamos fazendo, o que está entrando na nossa fila, quais são as nossas diretrizes aí, para validar junto com vocês, né? Porque não adianta a gente, corpo técnico da Neros, enfim, pensar em algo, não validar com vocês, porque é vocês que faz sentido, vocês que vão usar, né? Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem, perguntem, né? Vamos ter aqui o William, Daniel, o Raimundo, o Rafael Castro, o Marcos Castro, né? Tentando levar para vocês aí algumas das novidades que estão aí no forno, já até saiu do forno, só falta distribuir, né, William? Já saiu do forno aí, para que a gente juntos possamos usufruir disso tudo, tá, gente? E é isso, tá? Aproveitem, sejam bem-vindos. William, agora tá com você aí, né? Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Só para a gente fazer alguns alinhamentos aqui primeiro. A gente está com muita gente aqui, ainda bem. Isso é muito bom, era o que a gente queria, inclusive. Então, vou pedir que toda a comunicação aí de vocês seja feita aí via chat, tá? Eu vou estar observando aqui o chat, a Luana também está aqui com a gente na sala, vai estar de olho aqui no chat. Aí, qualquer pergunta, dúvida, vai mandando no chat que a gente vai lendo e respondendo, tá? Assim como a gente sempre faz em todo o webinar, beleza? Bom, é um prazer enorme estar com vocês aqui. A gente está com 85 pessoas na sala, isso é muito importante para a gente, né? Temos muitas novidades de mudanças grandes e importantes que a gente vai ter pela frente, tá? Então, fiquem à vontade para tirar dúvida, perguntar. A ideia é bater esse papo aqui com vocês e que vocês saiam daqui sem dúvida, entendendo aí do que a gente está falando e o que a gente está trazendo para vocês de novidade, tá bom? Bora lá. Pode passar aí para a gente, Lu? Vamos falar aqui de assuntos importantes, né? Calendário oficial de release, a gente já falou disso em algum webinar aqui para trás, mas vamos reforçar isso, porque esse ano ele vai ser seguido de forma bem rigorosa, né? A gente já começou com isso há um tempo, mas é até bom para a gente reforçar aqui com toda a turma. A gente tem muita gente aqui hoje e é importante a gente voltar nesse tema. Tá? Versão estrutural, que já é algo que vai entrar no nosso calendário, vocês vão entender um pouco mais. Atualização do MySQL 8, Shipei, que é uma novidade muito interessante aí, muitos de vocês já vinham cobrando isso da gente, né, de ter uma outra opção de Pix fora ali do CTF, né, da Software Express ali, da Pfizer. Nova central de controle, que a gente estava devendo, estava em dívida aí, foi uma promessa do Rony, que a gente está cumprindo agora aí para vocês. Gestão de perfil, cores e legendas, que são tickets que eu recebo aqui no suporte com a frequência gigantesca. E o prazo final aí, o assunto mais polêmico da tarde, o prazo final aí, retrocompatibilidade do SASI e Neros Web, tá? Então, nós vamos abordar todos esses assuntos hoje aqui nesse bate-papo nosso, beleza? Bora lá para o calendário oficial, gente. Isso aqui a gente já tinha conversado, pode passar, Lu? Qual que foi o intuito da Neros aqui em criar um calendário? A gente sabe que quando trabalha com varejo, a gente tem aí as datas que são
datas extremamente importantes para o processo de vocês, né? Então, a gente sempre vai pensar numa forma de soltar uma versão ou algo do tipo, numa época que não tenha impacto na operação de vocês e que seja, obviamente, possível vocês fazerem, né, toda a parte de validação e atualização sem que impacte aí nessas datas importantes, vamos dizer assim. Então, o que a gente entende aqui de calendário? E hoje a ideia é a gente até pegar um feedback aqui com vocês, tá? Então, como é que funciona o nosso calendário brasileiro, vamos dizer assim, olhando para varejo, e-commerce, enfim. Janeiro é sempre um mês mais de baixo, a maioria dos clientes, né, a gente tem a leitura aqui que não é tão baixa assim, porque a gente já tem um volta às aulas. Mas no varejo, em geral, a gente tem ali, né, acabou de sair do Natal, a gente tem aquelas questões de fechamento, inventário, a gente tem algumas promoções que vocês costumam fazer também de queima de estoque. Então, janeiro é questão ali do fechamento do ano anterior, vamos dizer assim. Aí a gente já tem o volta às aulas, que eu acabei de citar. Em março, a gente tem o Dia do Consumidor. Em abril, a gente já tem a Páscoa, Dia das Mães em maio, Dia dos Namorados ali, São João em junho, férias de julho, Dia dos Pais em agosto, setembro a gente tem Dia do Cliente, em outubro das crianças, a Black Friday em novembro e Natal em dezembro. Então, praticamente, todos os meses a gente vai ter uma data importante. Então, a gente está procurando, e a gente quer trocar essa ideia com vocês hoje, qual seria ali a melhor janela para a gente encaixar essa release, principalmente a estrutural, que é de quem nós vamos falar mais aqui hoje, que teriam menos impacto. Então, esse ano, por exemplo, a gente está soltando ela agora, final de abril, início de maio, né? Até porque a gente já está devendo muita coisa para vocês, não tinha como ficar segurando isso por muito tempo mais. Né? A gente tem diversos tickets que dependem de uma versão estrutural para que possam ser atendidos, né? Ticket aí que tem ajuste em tabela, que tem aumento de campo, que tem criação de nova tabela, então não dava para a gente segurar ela mais. Então ela está saindo agora, a gente vai dar as datas todas certinhas daqui a pouquinho. E a ideia é entender para os próximos anos, né? O que seria legal? É uma data boa essa que a gente está lançando agora? Talvez uma outra data ali, né? Se encaixaria melhor? Então é a gente bater esse papo aqui hoje e definir isso, tá? Pode falar, Rony. Não, só para contribuir com 25 centavos aí, William, nessa versão estrutural também, gente, a gente não poderia postergar ela mais, porque nesta versão já vai sair a preparação da nossa base de dados para a nova legislação tributária, né? Exato. Que já está aí iniciando o trâmite aí, tá bom? Então, o que nós vamos falar agora, passa para a gente, por favor, Lu. Então, como é que hoje a gente está fazendo a questão da divisão, tá, pessoal? Nós temos aí, respondendo já a pergunta do Rodrigo, hoje nós dividimos aqui dentro da Aneros 3 tipos de release / versão, tá, pessoal? A gente tem a release semanal, que vocês já estão aí acostumados. Então, nessa release vai sair qualquer correção, né, mais simples ou mais emergencial ou bug. Toda semana a gente está saindo, liberando alguns tickets, que a gente chama essa versão de hotfix, tá? Então, pequenas correções, bugs, vai sair tudo ali. Toda quinta-feira, né, a gente mantém esse dia da semana, a gente tem uma liberação de uma release hotfix. Evolutiva, que vocês estão vendo aqui no calendáriozinho, elas são as versões que a gente vai liberar toda a última versão do mês. Então, na última quinta-feira de cada mês, na última release que for liberada em cada mês, a gente está chamando ela de versão evolutiva. O que quer dizer isso? Projetos, novas solicitações, todas alterações assim, de comportamento do sistema, adaptações ao sistema, isso vai sair sempre nas versões evolutivas, tá? Então, são evoluções de sistema, são coisas novas entrando ali dentro do processo, dentro do funcionamento do sistema. Então, essa é a versão que a gente chama de evolutiva. E, por último, aí respondendo o Rodrigo, a gente tem a estrutural. A estrutural, aí a gente nem chama tanto mais de release, aí é uma versão de sistema de fato, né? Principalmente os clientes mais novos, eu acho que vocês, né, a gente tem muito tempo, inclusive, que não tinha uma virada de versão, né, uma liberação de versão, mas ela mexe na estrutura do sistema, principalmente em banco de dados. Então, quando se tem uma atualização desse tipo, a gente vai ter atualização ali de índice de tabela, vão ter provavelmente tabelas novas, vão ter novos índices das tabelas existentes.
Então, é uma atualização que ela mexe na estrutura do sistema, na estrutura do banco de dados ou até do código do sistema, tá? Então, essa ideia é que a gente lance ela anualmente. Então, todo ano a gente vai ter uma versão estrutural, tá? Que a gente consiga manter o sistema sempre atualizado. Por quê? Quanto mais tempo a gente demora a lançar uma estrutural, mais tempo vocês ficam sem alguns tickets de vocês atendidos, né? Que necessitam desse ajuste de estrutura, às vezes, e mais a gente acumula coisas ali que vão precisar ser validadas no futuro, né? Quando essa atualização, obviamente, sair. Então, a ideia é que a gente tenha esse calendário, né? Todo mês nós vamos ter uma liberação de release evolutiva. Então, isso também facilita o mapeamento de vocês, de, cara, saiu uma atualização de um ticket que eu pedi que era algo novo. Você pode procurar na última versão daquele mês, que provavelmente ele vai ter saído ali, tá? Com exceção, obviamente, de uma nova solicitação, que é algo extremamente emergencial. Aí pode ser que seja antecipado. Mas, por via de regra, toda a última release vai ter ali as evoluções do sistema, tá? Então, são esses 3 tipos. São 2 releases, né, 2 tipos de release, desculpa, a semanal e a mensal, né, que aí são as de correções e a de evolução, e a gente vai ter sempre uma versão anual, que é o que a gente está chamando de versão estrutural, tá, Rodrigo? Não sei se respondeu aí sua pergunta. Show de bola. Marlon de Jesus, tem uma data para lançamento dessa versão? A desse ano sai amanhã, tá? A gente até segurou ela um pouquinho para fazer esse webinar antes. Hoje aqui, Marlon, nós vamos passar, inclusive, todas as novidades que saem nessa versão, tá? E amanhã ela já está liberada, ok? Leandro, release anterior ficará disponível para download também? Sim, mas aí que está aquele ponto, né? Isso é até importante lembrar para a turma que é mais nova. Em atualizar a versão, você não volta mais release, tá, Leandro? Então, a partir do momento que você faz ali a conversão de versão, você não pode usar mais a release anterior, tá? Então, por isso a importância aí de validar bem a versão, entender ali seus processos e tudo mais, tá? Mas as anteriores continuam ali, a gente sempre mantém uma pastinha, né, com a última versão e as releases ali que saiu dela. O que acontece é que a gente para de liberar ali os tickets, tá? Eduardo, as documentações ainda estou com dificuldade de encontrar. Vai ter aquelas documentações como antes, em tempo de liberação de release? Eduardo, a gente está ajustando o processo, a gente teve até alguns problemas aí no último mês, mas a ideia é que, né, a gente libera a release toda quinta, a ideia é que toda sexta a gente já tenha a documentação da release lá no Mind, tá? A gente conseguiu fazer isso por um tempo, voltamos a ter alguns problemas agora aqui com o sistema, mas já estamos também trabalhando para resolver, acredito que isso vai ser regularizado, tá? Então, a release sai na quinta, na sexta pela manhã, provavelmente a gente já tem a documentação dela lá no Mind, tá bom? Qualquer coisa, podem me procurar aí no WhatsApp, que a gente vai trocando ideia e entendendo aí, se der qualquer ruído, tá? Gente, isso aqui é muito importante para vocês entenderem aí a diferença entre as releases, tá? Então, se tiver qualquer outra dúvida, pode falar aí que a gente vai respondendo. Por enquanto, pode passar aí, ô Lu, por favor. O banco de dados fica incompatível com a versão. Isso, exatamente. Aí o Nilo só reforçando o que eu falei aí, respondendo ao Leandro, tá? Como a gente tem toda essa conversão de banco, novas tabelas, índices diferentes, você não consegue mais voltar a release. Aí você tem que manter ali na versão depois que faz a migração, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho aí, responder até o Marlon, né? Essa versão já sai amanhã, já vai estar disponível, né? Entre amanhã e mesmo quinta-feira, isso aí. E agora o Rafael vai trazer um pouquinho do que sai nessa versão estrutural de 2025, tá? Vai lá, Rafa. Beleza, William. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Castro, eu sou o líder técnico do time da qualidade. Vou iniciar aqui a apresentação falando um pouquinho sobre o que nós vamos liberar amanhã na versão estrutural que já está pronta aí no forno para sair, igual o Rony disse. Nós já iniciamos os preparativos para a nova lei tributária, né? Então, algumas tabelas hoje, elas não possuem alguns campos para suportar alguns tipos de informações. Nós já estamos criando campos auxiliares em diversas tabelas de nota fiscal, de produto, enfim, para já poder comportar essas novas informações, e já também começamos as conversas com os nossos parceiros de emissão de nota. Então, nós já estamos em conversas com a NDD e Avanço, e assim que eles liberarem a norma técnica para a gente já vai iniciar os desenvolvimentos. Quando tiver tudo prontinho, ajustado para a gente poder desenvolver, nós já vamos iniciar. Também vamos liberar também o suporte para atualização para a versão do MySQL 8, que daqui a pouco vai ser falado pelo Marcos. Nessa
estrutural. A gente já prepara o sistema para novas versões evolutivas, então, igual eu comentei, como a gente cria novos campos de tabela, cria novas coisas, a gente permite desenvolvimentos novos de tickets que vocês têm aí solicitado, que estão um pouco no nosso backlog. Essa versão, ela vai ser liberada somente para os binários do Neros Web, então não vamos ter SASI na versão 11, essa virada aí vai ter uma virada de chave para os binários somente Neros Web, até porque alguns recursos conseguem ser desenvolvidos para o Neros Web, né, o SASI não tem compatibilidade. E aí nós vamos ter também o suporte para 3 meses da versão anterior. Então a V10 que hoje roda, a gente vai ter hotfix para ela por mais 3 meses. Isso daí vai ser explicado um pouco posteriormente, junto com o Raimundo e o William. Só para vocês entenderem aqui, tá, pessoal? Deixa eu só responder, inclusive, o Rodrigo. Rodrigo, isso aqui, a gente consegue ter a visão aqui de quando vão sair as coisas, né? Então, toda semana a gente vai ter liberação de correções. Uma vez por mês a gente vai ter liberação de novidades, né? Vamos dizer assim, novos projetos, novas solicitações, tá? E uma vez por ano nós vamos ter mudança de estrutura, tá? Então, isso organiza melhor o que sai em cada versão. A questão da previsão do ticket, ela ainda é muito... depende muito ali da prioridade, de fato, do ticket, tá? Então, a gente já está aí, o desenvolvimento, inclusive, já tem melhorado isso bastante, né? A informação de data, a gente procura cada vez melhorar isso aí, mas ainda não vai te dar exatamente, por exemplo, abrir um ticket hoje, ele já sai na próxima evolutiva? Não necessariamente. Provavelmente, mas não necessariamente, tá? Então, vamos conversando isso aí para a gente ir ajustando, mas não é exatamente isso, tá? Marciano, as atualizações em banco, a replicação também precisam ser convertidas? Sim. Atualizando o sistema ali, você tem que atualizar a replicação também. Porque senão ela vai acabar quebrando, né? Você não vai conseguir ter ali os dados simultaneamente gravados. Mas o Marcos vai falar bastante aí sobre o MySQL 8, tá? Só para reforçar aqui, pessoal, um ponto dos mais importantes aí que o Rony até reforçou no início. A gente já está fazendo aí, nessa versão nova, a preparação para a mudança tributária, né, que vai ser um negócio gigantesco. Então, a gente já tem que começar a se preparar, porque a Cefaz, ela vai soltando as coisas no tempo dela, então a gente já está preparando, vamos dizer assim, a cama aqui, para quando as coisas forem chegando, a gente consiga colocar para funcionar, tá? Então, acho que é uma das principais alterações que a gente vai ter nesse processo aí de atualização de versão, e obviamente aí também a compatibilidade com o MySQL 8, alguns clientes já vêm pedindo isso para a gente há muito tempo, então já vai também funcionar aí com o MySQL 8, inclusive aqui na Neros a gente já testou, né? A Neros também usa o Neros, e a gente já o testou aí com o MySQL 8, funcionou muito bem, então já está bem validado isso, tá? E aqui embaixo duas informações muito importantes, que a gente vai reforçar lá na frente, tá? Essa versão, ela já é compatível aí só com o Neros Web. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente está liberando aqui só funcionam com o Neros Web. O SASI não aguenta mais, tá, gente? Essa que é a grande... que é o grande ponto do SASI. A tecnologia que ele usa não aguenta mais as novidades que a gente está tendo aí que implementar para vocês. Então, essa versão, ela já é compatível apenas com o Neros Web, tá? Quer dizer que vocês vão ter que migrar todo mundo amanhã para a versão nova? Não precisa. Vocês vão ter um tempo aí para atualizar as bases de homologação de vocês, testar os processos, ver o que está funcionando, o que não, para a gente ir trabalhando. Então, a gente tem 3 meses aí pela frente ainda, soltando versões de SASI e da versão anterior, não só de SASI, né? O Neros Web também vai funcionar normal na versão anterior. Então, por 3 meses, a gente ainda consegue atender essa versão. Depois de 3 meses, ele vai parar de funcionar? Não. Funciona normalmente, a gente só não vai soltar mais tickets, né, coisas que hajam a necessidade de desenvolvimento, a gente não vai conseguir atender mais após esses 3 meses, tá bom? Pode passar, Lu. Agora eu tenho que passar a palavra para o Marcos, que ele vai... Marcos Castro, aí, nosso DBA, vai explicar mais aí sobre a questão do MySQL 8 para vocês, pessoal. Boa tarde, pessoal. Já passaram os olhos, beleza. Vamos lá. Com a chegada do MySQL 8, a gente está fazendo algumas modificações perante ao banco de dados, tá? Uma delas é a conversão do campo de char para varchar, tá? Quem conhece aí sabe que o varchar, ele tem uma otimização com relação ao espaço em disco, né, em relação ao char, tá? Junto com isso, foi feito também um trabalho no código, com essa versão nova,
onde o campo vai por espaços e um grande custo lá com o espaço em disco, tá? E aí, está sendo feito um trabalho de otimização do espaço em disco. O primeiro deles, eu já até falei, que é o Varchar, né? É a troca do char por Varchar. A gente faz algumas outras sugestões, como a limpeza de tabela de logs. Hoje o Neros ele tem várias tabelas de logs, né? Onde são gravados, e tem muitos clientes aí que têm dados aí desde 2012, 2013, 2014. Então, a sugestão nossa, além dessa conversão do char, é fazer essas limpezas de tabela de logs. Planejar qual o período que deve ser definido ali, né, para a gente manter, e com isso a gente tem um ganho dessa otimização desse espaço em disco. Então, assim, a grosso modo, tá, pelos testes que nós fizemos aqui, um ganho de 30% a 40% do espaço utilizado hoje em disco, tá? Essas otimizações que a gente tem feito, tá? Com relação ao MySQL 8, foram feitos já testes, já tem cliente nosso já utilizando, então já está homologado, já tem cliente utilizando, e nós percebemos uma melhoria de eficiência. Por ser um banco mais novo, foram liberados recursos novos dentro do banco e testamos relatórios que são mais pesados de clientes e tudo mais, a gente vê que tem uma melhoria na entrega desses dados. Então, é um dos grandes ganhos que a gente tem, além de recursos novos, né? Ouve-se muito falar aí sobre a CTEs, né? É um recurso novo que só o MySQL 8 tem. Então, se for utilizar essa CTE, necessariamente a gente precisa desse banco nessa versão mais atual, tá? Sem contar também que hoje o MySQL 5.7, que é o que a gente tem, que a gente utiliza, né? Ele já não tem mais suporte, né? Então, o suporte hoje ele é só a partir do 8.0. E, além de tudo, esse MySQL 8 é um preparativo já para quem quiser utilizar o RDS da Amazon, né? AWS. Ele já está preparado, feito todo o preparamento para que o RDS funcione perfeitamente, já com quem já utiliza o MySQL 8, tá? Processo de atualização. Como é que é feito isso hoje, tá? Nós temos duas formas de fazer. A gente faz um backup full do banco do cliente. Esse backup full, a gente faz todas essas conversões, essas limpezas, otimizações que nós estamos citando, e necessariamente a gente precisa de um novo banco, de um servidor com banco de dados novo. O que a gente faz? Pega esse servidor, prepara, instala e configura o MySQL. Faz essa inserção desses dados full, né, do que a gente fez do backup, e a gente pega o servidor de aplicação e aponta para esse novo servidor. Isso é uma das formas que tem. Só que, normalmente, a janela nossa pode ser pouca para fazer esse processo de uma troca de servidor dessa forma. Então, qual que é a sugestão que nós fazemos, tá? É a gente preparar uma máquina MySQL 8, fazer esse backup full, inserir esses dados lá e pegar esse MySQL 8, fazer ele como uma replicação do 5.7 ou do 5.1, quem utiliza ele ainda, tá? Com essa replicação funcionando, a gente vai monitorando, acompanhando. Após a definição de uma data de virada, o que a gente faz é desligar a máquina do 5.1 ou 5.7 e apontar a aplicação novamente para o 8.0. E assim, a gente já passa a fazer a utilização desse 8.0, tá? É o processo mais simples que a gente tem hoje e aconselho ao cliente devido à janela, tá? Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao banco que quiser fazer. Sim, deixa eu só fazer até uma observação, que o Marco comentou da 5.7, mas tem cliente aí com a 5.1 ainda, hein, gente? Foi o que eu citei aí, tem gente com 5.1, mas dá para fazer também a parte da replicação 5.1 8.0. Então, a gente tem que fazer essa migração urgente, como ele falou, a gente não tem mais suporte desses bancos, né, sem falar que são, né, coisas que já foram aí praticamente descontinuadas. Então, a gente tem muito mais recurso no MySQL 8, além de todos os benefícios aí que o Marcos citou, tá? A questão do RDS, o Francisco, ele é um banco meio que serviço lá da Amazon, tá? Para quem usa AWS aí, e ele é muito mais esperto, para falar numa linguagem mais popular para vocês, tá? Então, ele tem um desempenho melhor, você tem possibilidade de configuração ali, inclusive, para ele se adequar ao tamanho do seu processo. Então, à medida que haja necessidade de mais processamento, ele vai se enquadrando ali.
Então, é um banco mais inteligente, né, vamos dizer assim. Então, é uma possibilidade que já se abre, vou até deixar o Marcos aí explicar um pouco melhor, mas é um banco muito diferente aí, né, muito melhor. Ele, de certa forma, ele tem um balanceamento de cargas, né? Ele trabalha de uma forma inteligente. E o processo dele, hoje, a gente faz a instalação e configuração manual do MySQL, né? O RDS, você, na hora de montar o serviço, você define algumas regras que você quer e o próprio RDS te entrega aquele banco já funcionando. A gente não faz muita manutenção nas configurações do MySQL. Então, na hora dessa montagem, precisa, né, você definir as regras bem claras ali para o RDS te entregar o serviço da forma melhor possível para a operação do cliente, entendeu? Isso aí. Inclusive, a gente já validou, né, com o Neros Web, funcionou. Então, é mais um recurso aí, mais uma porta que se abre após a migração para o MySQL 8, tá? Assim, funcionou, tá, William, mas eu queria deixar claro ainda que a gente está fazendo alguns testes ainda, Sim. Tem alguns pontos que a gente viu, alguns pontos de atenção, e a gente precisa de trabalhar nisso para isso funcionar, mas, de toda forma, o RDS, ele só vai trabalhar com banco na versão onde tem suporte, tá? Então, ou seja, como o 5.7 já não tem suporte mais, é necessário migrar para o 8 primeiro, para a gente trabalhar isso no RDS, tá? Eu não sei se alguém já trabalhou com o RDS, o 5.7 hoje ainda tem a opção lá dentro da AWS, só que o 5.7 a gente não quer nem ver a possibilidade dele, porque se você colocar o RDS nele, você ainda tem que contratar perante a AWS um suporte, porque a MySQL já não presta suporte mais, tá? Um custo a mais, né? É um custo a mais. Custa mais. Questão da migração, Francisco, a gente ainda não sabe, tá? É como o Marcos falou, a gente já colocou uma base interna nossa aqui para funcionar, com o Neros Web, mas é um negócio que está em testes aqui, né? Está dentro de laboratório. A gente sabe que funciona, mas obviamente precisam de ajustes. E como a gente está falando de uma mudança, né, de banco para serviço praticamente, é algo que precisa ser muito bem testado, tá? Mas quando isso estiver ok aqui dentro, a gente vê que de fato está rodando de forma corretinha ali, a gente vai, né, aí provavelmente nós vamos ter até um webinar para falar só disso, tá? E a gente combina todos esses detalhes. Mas só para vocês entenderem que é mais uma possibilidade que o MySQL 8 abre aí para a gente, tá? Mais uma possibilidade. O Rodrigo perguntou aí se o processo de migração é acompanhado por nós. Ô, Rodrigo, isso pode ser acompanhado por nós ou pode ser feito por vocês também, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? Isso aí. Depois, se quiser, é só procurar lá o comercial. Isso é muito importante, tá, gente? Tanto a conversão de versão quanto de banco, enfim, qualquer processo hoje de atualização é de responsabilidade do cliente. Obviamente, se vocês têm, né, qualquer dificuldade em realizar, pode procurar aí nosso time para fazer esse apoio, esse acompanhamento, enfim, tá? Diego Alves, e para o MySQL 8? Já dá para migrar? Coloca o feirão na fila. É o Daniel, já anota aí, Daniel. O MySQL 8, sim. Com a versão nova, já dá para usar o MySQL 8, tá? Já consegue fazer essa migração assim que fizer a conversão de versão, tá, Diego? Só conversar com a turma aí, né, se vocês vão fazer ou se vai ser feito aqui via serviço pela Neros, tá? Mas o 8 já está funcionando. A gente ainda está testando, é o RDS, tá? O 8 já está o 8 já está funcionando atualmente, tá, William? Mas assim, a gente faz a sugestão de todo mundo trocar a versão primeiro, tá? Para depois a gente fazer essa migração para o 8. Exatamente. E como nós estamos falando de banco, um ponto importante aí, estamos falando de versão também, eu sugiro vocês que peguem a base de teste de vocês, atualizem lá com a versão mais recente que vocês têm hoje da produção, né? Faça todos os testes de conversão primeiro, tá? Validado todo o processo dos clientes, aí sim fazer a migração de produção, de versão, tá? Vamos validar isso direitinho para a gente não correr o risco de ter nenhum problema aí futuramente. Como a gente disse, né, pessoal, nós estamos falando de mudança de estrutura, né? Então, é muito, muito importante aí fazer na base de teste e testar ali, principalmente os processos mais críticos. Venda, recebimento de crediário, de duplicata, recebimento de mercadoria, tudo que é principalmente mais crítico tem que ser muito bem testado.
e aí, quando tiver com tudo ok, faz a migração da produção ali, tá? Lembrando que a gente, depois que migrou, a gente não volta mais binário, então é muito importante ter esse processo aí, tá? Ô, Rodrigo, respondendo sua pergunta, basicamente é isso, tá? A gente precisa de uma nova máquina, tá? Porque a gente precisa instalar e imputar os dados de produção, né, nessa máquina MySQL 8, e aí sim a gente fazer essa virada, tá? A gente não faz a atualização do 5.7 diretamente para o 8, não, tá? Isso aí. Áureo, te respondendo aí, cara, a conversão de tabela é feita pela conversão de versão do sistema, tá? Então, vai ser feita no banco atual. Então, você vai converter seu sistema, essas tabelas novas, os índices, já vão passar a funcionar no 5.7. Tá. Feito isso, aí faz a migração para o MySQL 8, não é isso? Não sei se a dúvida dele é essa ou se é com relação à conversão do campo char-varchar. O char-varchar não é na conversão do sistema, tá? Isso tem que ser feito via banco de dados. Só dá um retorno aí para a gente, Áureo. Você está perguntando da conversão do sistema ou dos campos do banco? Só para a gente direcionar melhor a resposta aí para você. Ô, Áureo, dá para fazer tanto na 5 quanto na 8, tá? Essa conversão aí, mas ela é uma conversão feita direto via banco, tá? Show. Márcio. Não, teve do Francisco primeiro. Quem tem contrato de infra da Neros pode ser feito via infra da Neros? Comercial, Francisco. Daniel. Procura o Daniel aí para alinhar isso direitinho, tá? Márcio Chaves Castro Filho. A migração de MySQL seria um script de exportação e importação de banco? Parte sim, tá? Mas não é só isso, não. Envolve a instalação, configuração do MySQL, a importação, a validação de se está tudo ok, tá? Mas parte seria uma exportação e importação de banco, sim. Jeremias, aí um ponto importante, tá? Esses aumentos dos campos, eles acontecem na conversão aí do sistema, é por isso que tem essa release estrutural, tá? Então, se já havia, por exemplo, um ticket com essa solicitação de aumento de campo, provavelmente ele está sendo atendido agora, tá? Então, a gente consegue fazer esse aumento aí. Esse aí, pelo que o Rafael falou, já estava mapeado e já vai ter esse aumento, não é isso? A conversão do char para o varchar, a gente mantém o tamanho, tá? A conversão do sistema, ela está fazendo algumas alterações do banco e aumentando o campo de dados, a string de dados ali. Então, pode ser que a natureza da operação seja uma delas, eu não sei. Até para você entender, tá, Jeremias? Porque são dois conceitos. O que o Marcos está falando é espaço, quando ele fala, né, diminuir ali o espaço, é o espaço de armazenamento, as tabelas ficam mais leves, você tem uma economia de armazenamento de disco ali, tá? Quando você fala em aumentar o campo do sistema, isso é feito via release estrutural de sistema, porque aí você tem que mudar, né, tanto no sistema para ele conseguir guardar aquela quantidade de caractere, e aí você tem que fazer uma conversão na tabela também para que ela suporte aquilo que você vai digitar na tela, tá? Então, é uma junção dos dois. Mas esse campo em específico aí acaba que já tá sendo contemplado nessa versão, tá? Áureo, daria ao menos para compartilhar com a gente um MyCNF padrão do 8? Áureo, isso é complicado, que isso vai variar de servidor para servidor, tá? E tem configurações com relação ao 5.1, 5.7 ao 8 que são diferentes, tá? Algumas ficaram obsoletas, outras configurações são novas, então isso é complicado a gente falar. A gente tem que fazer uma análise da máquina, baseado nessa análise, aí a gente consegue entregar alguma coisa. Show de bola. Rodrigo, campos e tabelas atuais deixaram de existir? Cara, não. Raramente, e se houver, a gente sempre vai avisar, tá? O que geralmente acontece é alguma conversão, aumento do campo, campos novos, mas excluir tabelas que já existem e são utilizadas por algum processo, não. Áureo, minha preocupação são os requisitos mínimos para o Neros. Pode procurar a gente trata disso aí, tá, Áureo? Mas não muda muito do que você já usa hoje, não, tá? Mas a gente conversa disso aí com mais calma, que é o que o Marcos falou, aí é caso a caso, não dá para a gente generalizar, tá? Alan. Marcos, acredito que tenha passado o meu questionamento acima. Eu não vi mesmo não, viu, Alan? Vou puxar aqui. Achei. O MySQL na versão nova, será possível utilizar o AWS RDS? Digo isso porque a limitação... A gente até falou sobre isso já, tá, Alan? A gente está testando o RDS com o MySQL 8,
já está fazendo esse teste aqui. A princípio funcionou, mas obviamente, né, vai ter alguns ajustes aqui que a gente vai precisar fazer, tá? Mas já há um projeto interno validando o RDS, tá? Então, acredito que vai funcionar assim. Por enquanto, ainda um teste nosso, não tem nada liberado. Mas provavelmente a gente vai ter isso aí, tá? O RDS não permite criar usuário com permissão super, né? Precisa desse usuário com essa permissão. Essa é a do Alan. Esse é um dos pontos que a gente está avaliando aí, tá, cara? Teve mais um aí, o Francisco. Não, com relação à replicação, não. Muda só na questão da eficiência mesmo da replicação, tá, Francisco? Pessoal, só para a gente conseguir passar em todas as pautas, vamos fazer um combinado. Quaisquer dúvidas que a gente tem aí dessa questão do MySQL, podem me mandar, a gente marca a call, porque como o Marcos falou, isso vai ser muito relativo, tá? Vai depender muito aí do ambiente de cada um. Então, a gente pode marcar a call, esclarecer isso junto com vocês e a gente vai tratando, tá bom? Para a gente conseguir seguir aqui, deixa eu ver só a pesquisa do ar aqui antes. No caso da livraria leitura, que está na AWS, e a gestão é com você, será feito um cronograma para podermos alinhar a migração. Todos esses processos, Alisson, vai ser feito aí junto com o comercial, tá? O comercial vai procurar a turma aí para a gente alinhar como é que vai ser feito esse processo aí. Pode falar, seu Rony? Não, é isso mesmo. Eu acho que essa questão de cronograma, né, dos próximos passos, enfim, vamos concentrar isso no Daniel, que o Daniel ele tem, né, toda a equipe da Neros Técnica aí à sua disposição, e aí a gente cria, né, esses contatos individuais para analisar, vamos falar assim, o parque de máquinas, né, o tamanho de base, ver a janela que cada um de vocês tem para fazer esse tipo de atualização. Mas concentra no Daniel, que o Daniel aí, ele puxa o Marquinhos, ele vai puxar o William, enfim, para a gente atender vocês aí com toda a dedicação que vocês merecem, tá, gente? E sobre o RDS, né, como eu falei no início, né, que nós vamos ter aí, a cada 2 meses, webinars, quem sabe no próximo, ou no mais tardar, no segundo webinar, a gente não tem específico falando do RDS com vocês aqui, já com o case já em produção. Tá bom? O Franklin deu até uma sugestão muito legal, a gente fazer um webinar mais voltado para a infra. A gente fala de AWS, banco, a gente fala de tudo isso. Excelente sugestão, tá, Franklin? Vamos marcar assim e a gente comunica aí para vocês, tá? Perfeito. Show de bola. Reforçando aí o que o Nilo falou, tá? A atualização de versão não necessariamente precisa do MySQL 8, tá? Nós só estamos dando aqui a informação que o MySQL 8 já está homologado, tá? Isso aí. Show de bola. Gente, agora o Neros via Pix. Vou deixar aí o Daniel e o Rafael falar um pouquinho disso aí para vocês, tá? Fala, pessoal. Boa tarde. Tá todo mundo bem aí, né? Bem, com saúde, 100%. Tá doido. A sala aqui tá cheia, repleta de gente importante. Só gente importante nessa sala. Para quem eu não tive prazer... Oi? Ô, Daniel, o Wi-Fi não tá nem aguentando. Tá doido? Sala lotada. Trindade, Matuque, Bonato tá na sala. Enfim, gente. Mas, Arthur, tem muita gente bacana aqui. Pessoal, novamente, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês, tá? Agora, como, vamos falar assim, representando o time comercial. Então, pode ficar tranquilo, até respondendo um ponto aí que o Rony e o William comentou. Terminando aqui, as meninas, né? A Tati, a Luara e a Luana Albino vai entrar em contato com cada uma de vocês, para poder estar alinhando as próximas etapas, alinhando os próximos passos, para conseguirmos fazer um negócio bacana. E, claro, se vocês quiserem nosso apoio, a gente entra junto, para ficar tranquilo quanto a isso. Beleza? Vamos lá. A ideia aqui é falar de Shipay, gente. Shipay é o seguinte, nós temos uma demanda, que essa demanda vem sido solicitada, principalmente por vocês da base, há um bom tempo. O que é isso? Em resumo, de forma bem macro, tá? É a possibilidade de vender utilizando o Pix por dentro do Neros. Ou seja, não precisa de ter o TEF, não precisa ser via TEF, não precisa ter a maquininha do POS. Dentro do Neros, nós vamos abrir uma opção ali para o cliente poder escanear o Pix e fazer essa venda dentro do Neros.
nós desenvolvemos isso faz parte de um produto da Neros, que estará sendo entregue, sendo liberada, a partir dessa versão nova que nós vamos liberar, que a turma comentou anteriormente. O que é o detalhe do Pix? Aí pode passar, Lu, por favor, que aí eu vou explicar um pouquinho mais do Pix. Como já comentei, é uma integração dentro do Neros Web. Não precisa de um intermediário. Abrir o Neros, claro, vou ter que implantar, parametrizar, colocar o banco. Se não for o banco, padrão, vou colocar uma conta transitória, enfim, vou falar um pouquinho mais para frente. Mas dentro do Neros que vai ser feita essa transação. Não precisa de nada sem intermediários. Dentro do Neros, isso. Pode passar, por favor. Vamos falar um pouquinho de benefício, que aí é um ponto importante que envolve aí essas transações. Receber Pix segurança, vai ser do Neros, facilidade de troca de banco. Por que facilidade? Hoje, quando é TEF, tem que ir lá, tem que parametrizar, tem que mudar. Quando não é via sistema, tem que mudar isso na maquininha. Então, tem uma série de parametrização que precisa ser feita aí para poder conseguir ter essa possibilidade de transacionar via Pix. Dentro do Neros, via esse módulo novo do Neros, vai ser muito mais simples, mais fácil isso, tá? De novo, como vai ser automático, vai ser integrado com o Neros, então não vai ter erro de digitação, se precisar colocar as informações manualmente depois, o caixa vai fluir mais rápido, vai estar tudo centralizado em tempo real, e facilita o processo posterior de conciliação dessas vendas do Pix. Então o Neros vai estar preparado para isso. Fala, William. E aí vocês vão parar de reclamar comigo de instabilidade da Software Express também. Perfeito, perfeito. O William comentou, é importante. Por quê, gente? Nós vamos abrir 2 filas, tá? Uma fila do TEF vai ficar 100% passando dentro do TEF. E a outra é somente do Pix. São caminhos diferentes, vias diferentes, e uma somente do Pix. Uma voltada somente para o Pix. Daniel, não tem o TEF. Perfeito, você pode ter só o Pix conosco. Vai transacionar o Pix normalmente ali dentro do Neros, oferecendo essa opção de forma integrada, nada manual. Beleza? Diga, Rony. Só para dar como é que fala? 25 centavos, 25 centavos, moedinha de 25 centavos. Aqueles caça-nicos, sem colocar 25 centavos, jorrava de moeda ali, ó. Então, assim, contribui conosco aí. Não, é só para... Tem alguns de vocês, né, já vem entrando em contato com a gente sobre a possibilidade, Francisco da Cacique é um deles que está aqui com a gente, sobre o Bolepix, né? Então, essa liberação do Pix via Shipay já é a porta de entrada para que nos próximos meses a gente já possa aí fazer também o Bolepix via Shipay, tá, gente? Perfeito, 25 centavos aí, muito bem contribuído, Rony, obrigado. Então, gente, é isso, a questão do Pix. Marcos, amigão, tá aí também, vira e mexe, fica enchendo meu saco. Daniel, quando vai sair o Pix sem ser pro TF? Tá aí, Marcos, vai sair, promessa é dívida, tá bom? Pode passar? Pode passar, próximo slide. Acrescentando, gente, é um serviço dedicado, segurança vai estar dentro ali, você consegue fazer compliance na parte de conciliação, e aí o suporte, ponto importante, esse processo ainda todo dentro da Neros, gente. É um produto da Neros, o suporte é dentro da Neros, então dentro da nossa via normal, beleza? Você pode reforçar também, porque dentro da Neros está fazendo isso. Você está fazendo dentro da Neros, está ali para você estar conseguindo evoluir, beleza? Deixa eu ver aqui, consegue utilizar mais de uma conta para receber Pix na Shipay para a mesma loja? Claro, você vai configurar, por PDV. Como vai configurar por PDV, Arthur, você vai conseguir, dentro lá do painel, que nós vamos parametrizar, essa informação nós vamos conseguir informar lá. Acredito que mais de um banco, no caso, está falando, correto? Perfeito. Rafael, é isso mesmo, né? Estou falando bobeira não, né? Eu tenho dúvida sobre isso daí também, acho que o Raimundo conseguiria esclarecer. Beleza, vamos só subir no nível aqui para os universitários. Raimundo. Nilo também está aí, nosso PO também está aí, Raimundo. Mas, Deixa eu esclarecer o pessoal aqui rapidinho, Daniel. Tem Perfeito. Várias perguntas aqui.
Se a Shipay substitui a Salt Express, não. Cartão de crédito continua na Salt Express. Aqui é só Pix. E enviar link de pagamento é um outro produto que a Neros já tem, que já existia no sistema, que é o link de pagamento. Então, esse que está sendo liberado do PDV aqui é para o cara escanear na hora o QR Code ali na tela e presencialmente, né? E fazer o pagamento. Não é ainda de enviar para o cliente. Já existe uma outra possibilidade, um outro produto que tem de enviar link. Inclusive, a gente até conversou com um parceiro nosso essa semana que fez o mesmo questionamento, tá? O pessoal gerar o Pix, principalmente para pagamento, para recebimento de prestação, né? Então, você gera o QR Code, manda para o cara pagar. E, por enquanto, nesse 1.0, a gente ainda não tem, tá? Isso aqui é para venda presencial. Exatamente. É para pagamento de venda lá no caixa, tá? Pode ser que no futuro aí a gente desenvolva algo nesse sentido? Pode ser que sim. Aí a gente vai estar vindo aqui explicando para vocês como é que funciona, tá? Mas a questão do pagamento via Pix, com envio para o cliente e tudo mais, ainda não temos, tá bom? Gente, só um detalhe também. No final aqui, nós vamos mostrar ao vivo, tá? O Rafael vai mostrar agora. Vou mostrar ao vivo como é que funciona o processo, como é que vai funcionar dentro do Neros, mas assim, até respondendo alguns detalhes, dentro do Neros, vai abrir ali o QR Code, e gente, sobre o que o Nilo falou, a questão do TEF, o TEF cartão continua normal, e o Neros transformando Pix. Até um spoiler aqui, mais ou menos, o pessoal aí vai brigar comigo, mas nós estamos planejando para o segundo semestre ter uma outra opção de TEF, tá? Então, isso já está no nosso roadmap, que já dá Neros, para poder ter uma segunda possibilidade de TEF. Mas não é o nosso tema aqui, só queria compartilhar isso com vocês, dando esse spoiler aqui de uma segunda possibilidade que vai acontecer aí nos próximos meses, não é imediato. Vamos falar dos bancos do Pix aqui. Principais bancos integrados. São estes, Itaú, Bradesco, que são os principais bancos. Daniel, meu banco é outro. Cara, não tem problema, que eu estou citando principais bancos. É só de configurar. Qual que é o detalhe super importante aqui, que eu já quero trazer essa informação para vocês, e aí, quando as meninas entrarem em contato, elas vão olhar melhor com vocês. Esse módulo, essa integração, nós estamos usando um produto que é do Banco Itaú. Então, ou seja, para clientes que já têm o banco do Itaú, a transação já é nativo, vamos falar assim. Então, a integração vai acontecer normalmente. Não tem o Banco Itaú para estar recebendo um Pix, eu tenho outro banco. Não tem problema. Nesse módulo nosso, na que a gente for parametrizar, nós vamos criar o que chamamos de conta transitória. É uma conta transitória para poder integrar outros bancos. Beleza? Que não são somente esses, nós citamos aqui os principais. Ok? Pode passar? Essa aqui, ó, quem perguntou? O Rodrigo. Rodrigo. Aqui, Daniel, deixa eu interromper, desculpa. Vamos para a apresentação, hein? Sim, é o próximo. É o próximo. O próximo slide aí já é o Rafael, que já vai trazer exatamente isso aí. Então, só aquele QR Code ali para mostrar que é dentro do Neros que vai aparecer o QR Code. Tá no visor ali, vira a telinha, que aí o cliente vai conseguir escanear e vai conseguir ver ali o QR Code, vai pagar na hora, etc. E já entra por dentro do Neros, tudo certinho. Beleza? Pode passar, o Will já comentou já aí. Rafael, tá contigo, mostra pro povo, o povo gosta de ver, para crer, já mostra aí que tu não vai ficar feliz já. E de novo, gente, só reforçando, tudo que a turma tá mostrando, tá falando aqui, pode ficar tranquilo, nós já estamos programando de fazer contato com todo mundo da nossa base, a poder alinhar não somente esses tópicos aqui, como os demais tópicos que vocês possuem aí, anotados, em evolução e tudo mais, tá bem? Obrigado, beleza. Agradeço, Fael, tá contigo. Beleza, Daniel. Vamos lá, vou apresentar aqui minha tela. Quando vocês estiverem já vendo aí, vocês me dão ok, por gentileza? Tá aparecendo já, Rafa. Não, beleza, então tranquilo. Estou aqui estou na tela principal do PDV do Neros, estou realizando aqui o login. Ele vai validar as DLLs normal, porque eu estou vinculado a um caixa de PV NFCE, né? Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer, vou informar a quantidade do produto, vou informar um produto qualquer aqui na minha base tem área de estoque. Vou selecionar aqui no F3, que é o método de pagamento, eu vou informar o método de pagamento que é via Pix, então aqui em cima já está informando que é Pix. Aqui, como é uma venda, teoricamente, consumidor final, NFCE, eu já vou clicar aqui F9 para avançar já, não tem problema, pode informar cliente também, o processo de venda segue normal.
Aqui na parte do fechamento do cupom, a gente criou um novo menu quando eu selecionar aqui o cartão Pix, que é a terceira opção. É a opção normal também de PDV do Pix do CTF. Assim que eu confirmar, agora no sistema aqui nós vamos ter no menuzinho aqui duas opções para selecionar. Então, o pagamento via cartão, que eu continuo operando via TEF em opções de cartão de crédito. Então, a operação continua normal. E se eu optar pelo pagamento via Pix via Shipay, eu vou selecionar a segunda opção. Então, cliquei aqui a opção do pagamento Pix via Shipay. Vou informar um cartão convênio aqui que foi configurado previamente. Então, o cartão novo vai realizar uma operação de Pix, sim. Assim que eu passar aqui pela venda online, o sistema ele já vai bater na integração da Shipay e vai me retornar aqui a informação. Então, dentro do PDV agora, eu consigo fazer duas opções. Ou eu consigo exibir o QR Code em tela, que ele vai ficar 60 segundos em tela aqui para o cliente poder fazer a leitura, ou eu consigo fazer a impressão do QR Code na impressora térmica, no caso onde um cliente, né, o operador de caixa não consiga virar o monitor ali para o cliente conseguir fazer a leitura, a gente vai ter a impressão do QR Code também para fazer o pagamento. A opção confirmar pagamento, eu não estou confirmando que o cliente pagou. Eu faço uma consulta lá na integração da Shipay para ter o retorno se o pagamento foi efetuado ou não. Eu vou continuar apresentando aqui o recurso. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que o Eduardo mandou uma dúvida, né? Pode seguir, o pessoal vai mandando as perguntas, depois a gente responde todas, tá? Tranquilo. Então, beleza. Então, eu vou clicar aqui só para vocês verem que ao confirmar pagamento, ele vai falar que o pagamento ainda está pendente. Na apresentação aqui, eu estou sem a impressora, então eu vou realizar o pagamento via QR Code. Eu vou pegar aqui meu telefone. Então, igual eu falei com vocês, quando eu clicar em exibir QR Code, eu tenho um tempo de 60 segundos para fazer a leitura dele aqui. Caso o cliente ele faça a leitura no último segundo, e o pagamento não constar, é a mesma coisa que eu falei com vocês aqui. Você clica em confirmar pagamento, a gente consulta a integração da Shipay, a partir do momento que estiver pago, ele vai retornar para a gente. Então, beleza, aqui, vou realizar o pagamento. Então, beleza, pagamento realizado. Aí o Neros já vai capturar essa informação de pagamento realizado. Então, beleza, pagamento aprovado. E eu vou seguir o processo de emissão da nota. Então, já estou na natureza da operação, selecionei venda de mercadoria. Agora já estou emitindo aqui NFC, igual eu falei com vocês, no ambiente de teste. O ambiente da homologação ele costuma demorar um pouquinho mais aqui na emissão da nota, mas no PDV de vocês aí, que é em produção, a nota vai emitir mais rápido. Isso aí. É isso, pessoal, bem simples. É uma opção a mais ali que vai exibir já o código para vocês. Então, né, geralmente tem caixas que você consegue virar a tela, você vira, o cara escaneia, igual em supermercado, né? Não sei quem é de Minas aqui, supermercado BH, na tela do caixa você escaneia e faz o pagamento. Ou, se não tem essa possibilidade, você pode imprimir ali e passar para o cara né, a notinha com o QR Code, ele escaneia também e faz o pagamento. Então, o processo segue aí normal. As perguntas foram as seguintes aqui, Rafa. Eu só trabalho com NFE. O cara não trabalha com NFCE. É obrigado a ter NFCE ou isso funciona para NFE também? Funciona para NFE também. Aí, no caso, tem que usar o PV NFCE, né? O caso do PV em si não funciona. Ele foi uma premissa liberada somente para PV NFCE. Vai aceitar essa operação quando for B mais de um tipo? Pergunta do Francisco. O cliente paga uma parte no cartão e o restante no Pix. Aceita sim. Vai funcionar exatamente igual é o TEF hoje, tá? Então, tudo que funciona com o TEF hoje, teoricamente, está replicado também para o Pix da Shipay. Não vai gerar no Pimped o QR Code? Acho que não, porque o Pimped hoje está vinculado à Soft Express, né, Rafa? Isso, aí o QR Code, igual eu falei com vocês, tem duas opções, ele é somente exibido em tela ou impresso na impressora térmica. Isso aí. O Nilo já tinha até respondido isso aqui. Rodrigo, só deixando claro, a integração Pix via Software Express continua funcional, certo? É possível ter as duas integrações ativadas e uma necessariamente exclui a outra. Rodrigo, as duas continuam funcionando, mas você vai ter que usar uma ou outra, você não consegue usar as duas ali na mesma loja. Eu até, por loja ou pelo sistema inteiro, hein, Rafa? É por loja, né? Se eu não me engano, se habilita a configuração por loja, mas aí a partir do momento que se habilita o Pix da Shipay, ele desabilita a parte do TEF. Mas só naquela loja, correto? Só naquela loja. Então você pode ter uma loja com Shipay e outra com Soft Express, tá, Rodrigo? Mas na mesma loja, as duas operações não. Ok? Uma exclui a outra nesse caso. Carlos, a implantação do Pix pela Neros vai ter algum custo mensal? As meninas vão fazer contato aí com você, tá, Carlos? É o time do comercial que vai explicar todo o processo aí para vocês, como é que vai funcionar, tá? Patrick, em caso de 60 segundos expirar, teria alguma função para reexibir ou terá que refazer o processo de pagamento?
Ele volta para a mesma tela que estava anteriormente. Então, ele volta para a seleção de exibir o QR Code novamente, ou fazer a impressão na impressora térmica, e também tem a opção lá de confirmar o pagamento. Então, se eu deixar ele expirar ali, por exemplo, eu consigo, se ele pagar nos últimos segundos, eu clico na opção confirmar pagamento, ele vai consultar a Shipay. Se tiver pago, ele prossegue. Se não tiver, você consegue reabilitar para o cara pagar. Só o último clique, tá, Patrick, de gerar o QR Code ali, que você vai precisar refazer. A venda em si, não. Beleza? Show de bola. Mais alguma dúvida, pessoal, aí sobre o Pix? Do Juan aqui, ó. Poderia demonstrar 2 tipos de pagamento como Shipay, o Shipay e mais algum outro? É o que a gente respondeu ali, tá, Juan? Ele vai funcionar. A gente nem vai apresentar aqui agora, até pelo horário aqui, que a gente ainda tem outras pautas. Mas ele funciona normalmente, tá? Você vai fazer o pagamento, por exemplo, se for no cartão, ele vai chamar a sua AutoExpress, passou no Pimped. Depois você vai gerar o código ali, ele vai pagar no Pix e segue o processo, tá? Show de bola. Bora lá, Lu. E aí, pessoal, todas as dúvidas aí sobre, né, o cadastro lá na Shipay, se há ou não algum custo, tudo isso aí, como o Daniel falou, as meninas já estão pegando os contatos de vocês para entrar em contato quando finalizar, tá? Vamos lá, gente, isso aqui é uma dívida, né, que a gente tinha aí com vocês, promessa do Rony, que ele está cumprindo agora, tá? Então, a gente, quando liberou o Neros Web, um impeditivo aí para muita gente fazer o processo de migração, né, do SASI para o Web, era de fato a central de controle, né? E ela está saindo agora nessa versão nova. Então, a gente já vai ter disponível aí no Neros Web a central de controle, para que a gente não tenha mais esses impedimentos aí, vocês consigam migrar e utilizar o Neros Web, tá? O Rafa vai mostrar aí para a gente como é que ela ficou, só para vocês terem uma ideia, mas é basicamente o que vocês têm né, o que já tem hoje no SASI ali, a gente agora tem no Neros Web. Então, a gente não tem mais esse ponto aí de dívida com vocês. Fala, Nilão, enquanto o Rafa compartilha. Só para poder complementar, para quem já usava a central de controle de acesso, vai ter ela agora, só que ela é melhor do que a anterior, porque a anterior já tinha alguns anos que a gente não dava manutenção nela. Então, existiam várias opções dentro do sistema que não estavam lá na central de controle de acesso, na do SASI. Então, foi criada uma tela nova atualmente e o cara usa a central de controle de acesso. Essa nova opção de acesso não estava lá, então estava muito defasada. Essa nova que a gente está lançando agora, ela já nasce com todas as opções do sistema e já de um jeito que sempre que novas opções forem criadas, elas nascem automaticamente ali dentro. Então, ela é bem melhor que a antiga, tá? Vou apresentar aqui minha tela para vocês. Inicialmente aqui eu estou na tela de login do Neros normal, né? Vou fazer aqui o login para vocês verem. Eu vou entrar em configuração da empresa e vou acessar a parte de lojas. Então, aqui dentro aqui, vou mostrar para vocês que, por exemplo, se eu tentar inserir uma loja, se eu tentar modificar ela também, tudo vai falar que eu não tenho acesso permitido a esse usuário. Aí, como administrador do sistema, eu venho aqui em configuração do sistema, central de controle de acesso, eu vou informar para qual usuário eu quero alterar os controles de acesso dele, e aqui vai aparecer a árvore dos novos acessos, igual o Nilo falou. E essa daqui tem mais acessos que tinha no SASI. Então, eu venho aqui em configuração da empresa, por exemplo, lojas. Eu vou inserir aqui a opção de inserir. Eu vou também inserir a opção modificar e retirar da loja. Vou mandar atualizar para aquele funcionário. Ele vai falar, ele finalizou aqui o processo já. E aí, quando eu voltar aqui agora com esse mesmo usuário, eu consigo modificar os cadastros de uma loja, consigo fazer uma inserção nova, consigo retirar, por exemplo, uma loja também que eu tenho a árvore completa dos acessos do sistema, igual o Nilo falou também, recursos novos que forem liberados, eles vão estar lá. Enfim, esse que é o recurso novo liberado. A gente tem mais algumas coisinhas também liberadas nele que eu consigo trocar de usuário. Então, tipo, por exemplo, eu estou mexendo no usuário 2. Eu consigo vir aqui e trocar para o usuário número 3, eu consigo fazer essa alteração. Então, por exemplo, o usuário 3 tem acesso total ao sistema. Eu consigo negar todo o acesso ao sistema. Eu consigo também liberar todo o acesso ao sistema aqui com essas opções de rodapé. E aqui é a opção duplica, eu consigo duplicar os acessos, por exemplo, desse usuário 3 para um usuário número 4, por exemplo. É isso. Essa é a apresentação do recurso. Isso aí. Uma dúvida? Então já vem com alguns bônus aí, né, pessoal? É o que a gente fala, a gente tenta fazer no Neros Web, a gente acaba tendo mais recurso, né, Rafa? Então a gente consegue fazer algumas coisas novas aí, melhorar o que a gente tinha de recurso. Então, por isso que é importante a gente estar sempre pensando aí nessa migração para o web, tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários.
Alex Cavalcante. Se não era para ser cobrança, acredito que ele está falando do Pix, aí o pessoal vai fazer esse contato aí, tá, Alex? Rodrigo Santos, ficou muito melhor. Francisco falou que ficou top. Franklin, existe integração com LDAP? Me explica melhor o que é isso aí. Você sabe, Nilo? Eu não tenho nem ideia. O que seria a LDAP, gente? Liberou algum item que eu consigo fazer a ligação do usuário ao funcionário? Também não. Ó, só para o pessoal entender aqui, esse é um recurso que já existiu no SASI, tá? Que não estava disponível ainda no Neros Web. E ele é basicamente o mesmo recurso. Tinha no SASI, só que agora a gente migrou para o Web de um jeito melhor. A central, ela evita que eu tenha que... Se você não tinha ela no Neros Web hoje em dia, eu quero dar acesso para o usuário para poder fazer o inserir, que nem o Rafael mostrou ali. Eu tinha que efetivamente acessar o editor de lojas, tá ali dentro para apertar o ar de acesso e botar o acesso. Com a central, eu tenho o sistema inteiro numa árvore ali de acesso, sem ter que ficar entrando tela por tela para poder dar acesso. Quem utiliza o SASI, o pessoal mais velho, já conhecia esse recurso, mas igual eu falei, estava muito defasado. Tinha não era poucas as opções que não estavam ali dentro. Aqui já nasceu com todas as opções do sistema, tá? Essa parte de linkar usuário com funcionário, então, meio que não tem nada a ver com isso aqui. É o mesmo ar de acesso que a gente já faz, só que num lugar centralizado. Beleza? Entendi. Entendi, ô Francisco. Não, é o que o Neo acabou de explicar, tá? É o recurso que a gente tinha lá, de controle de acesso interno do sistema ali. Ainda não saiu com nenhuma novidade desse tipo, mas a gente pode estudar aí para um futuro. Agora, respondendo ao Rodrigo também, a integração com a AD, a gente já fez ela para o usuário usar o usuário do Windows, no caso, para poder logar. Microsoft, isso já está disponível. Para um cliente específico, mas a gente consegue fazer, né, Nil? A gente fez para um cliente específico que pediu, mas teoricamente está liberado para todo mundo. É só configurar. Você não coloca as permissões direto dentro do AD, lógico, mas com a conta que está logada no Windows, você faz o login no Neros. Isso já tá disponível, tá? Independente dessa versão. Isso aí. Isso continua funcionando com essa nova central? Funciona sim. A teoria funciona legal, tá? Procura a gente para trocar ideia sobre isso, tá, Rodrigo? Mas a gente já tem um cliente utilizando isso aí até há um tempo bem interessante já. Só para responder o Francisco aqui também, não tem nada a ver com impedir o usuário de ter mais sessão ou menos sessão. A central de controle de acesso é simplesmente um jeito, um novo velho jeito, que já existia no SASI, mas não tinha no Neros Web, de botar permissões ou não nas opções do sistema. É simplesmente isso. É um lugar centralizado para colocar as opções de acesso. Não tem nenhum recurso novo de novas permissões, de se pode fazer alguma coisa mais ou menos, elas que já existiam. É só uma central mesmo, um lugar, um facilitador para poder fazer a manipulação dos acessos que já existem. Show de bola. Deixa eu ver aqui, teve mais pergunta? O Franklin respondeu ali, a gente já tinha respondido para o Rodrigo. A gente já tem isso aí, tá, Franklin? Então, procura a gente aí para entender o seu cenário, mas já tem isso funcionando em cliente. Acredito que dá para implantar aí sim, tá? Francisco, sim, entendi, mas queria saber se isso está no roadmap. Não acredito que tenha nenhum projeto ativo disso, né, Nilo? Mas a gente pode estudar. Não tem nenhum projeto ativo. Demanda, mas não tá em desenvolvimento ainda. Não tem nada sendo feito no momento, mas a gente pode conversar disso aí no futuro, tá? Pessoal, o próximo tema nosso aqui é algo aí que a gente, né, eu posso falar isso que eu estou aqui no suporte, a gente sempre teve muita solicitação de vocês para alterar, às vezes, mudar ali o esquema de cores das legendas ali dentro do Neros, né? A gente teve algumas demandas aí, algumas solicitações, e a gente sempre ficava muito travado nisso, porque era algo que, se você muda no sistema, você muda para todo o cliente, né? Então, às vezes, o cara está acostumado com aquela legenda, e você muda a pedido de um outro cliente, isso daria um problema danado para a gente. E pensando nisso aí, na dor que vocês têm, sem, né, impactar no processo de outros clientes, o desenvolvimento aí conseguiu fazer para a gente um negócio extremamente bacana aí para vocês. Então, agora a gente entrega na mão de vocês a possibilidade de vocês definirem quais cores de legenda que querem utilizar ali dentro do sistema, tá? Então, vocês já conhecem aqui que a gente tem essas legendas de cores.
Abre para a gente aquela telinha, o Rafa, que mostra o que significa cada um. Isso, que aí a turma vai lembrar. Então, cada cor dessa aqui, a gente consegue fazer a combinação, inclusive, né, do fundo com a cor da letra, né? E isso era algo fixo. Então, todos os clientes utilizavam aquela mesma cor. E a gente teve aí inúmeros pedidos de vocês para mudar isso, tá? Como não era possível mudar para todo mundo, a gente agora tem a possibilidade de vocês editarem aqui e definirem quais cores vocês querem utilizar, em quais processos aí vocês definirem, tá? Rafael está compartilhando a tela aí, vai mostrar para vocês um exemplo, só para vocês entenderem um pouco mais, mas acredito aí que a turma já está bem familiarizada com isso. Mostra aí, Rafa. Vamos lá. Eu vou partir aqui do pressuposto aqui dessa cor da nota fiscal eletrônica, que ele é um verde meio estranho aqui, pode ser que um monitor, a exibição não seja muito ok. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui que a cor do fundo, ela é vermelha, então aqui eu tenho, por exemplo, a matriz das cores, né, eu já consigo colocar algumas cores default aqui embaixo, mas eu também consigo mexer na matriz aqui toda, então. Então, por exemplo, eu vou colocar um vermelho um pouco mais forte para o fundo, e vou colocar aqui, por exemplo, uma cor amarela só para mostrar mesmo o recurso para vocês. Então, aqui ele já me dá um exemplo de como que ficaria o recurso na tela, né? Então, eu já tenho um exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Quando eu clico em salvar, eu tenho que sair do menu e acessar novamente. Então, aqui eu estava no contas a pagar. Quando eu acesso novamente, então, aonde estava aquela cor verde, já assumiu as novas cores das legendas. Então, já está aqui com o meu vermelho, com a letra amarela. Ah, vamos lá. Eu não gostei dessa cor aqui, ficou muito ruim. Eu posso vir aqui na edição novamente, clicar em restaurar. Assim que eu sair do contas a pagar e retornar novamente, já era a cor que estava antes. Um adendo sobre esse recurso é que o administrador do sistema consegue configurar e ele reflete para todos os usuários. Então, o administrador configura, reflete para todo mundo que usa o sistema. Isso aí, isso aí. Então, vocês aí que são administradores é quem vão definir as cores que querem usar. Ah, William, eu quero manter o que está. Sem problema. Não vai mudar nada aí para vocês, tá? Mantém as cores que a gente já utiliza. Agora, se quiser mudar, você tem essa liberdade aí agora para definir como você quer ver o seu sistema, né? Como é que você quer ver as legendas aí, como é que vai ficar o entendimento do sistema aí. Esse recurso, ele não dá a opção de criar novas opções de cores. Tipo assim, eu queria fazer uma nova marcação de, sei lá, estou aqui no conta a pagar de, deixa eu pensar alguma coisa. O fornecedor é de outro estado, estou chutando completamente, pensando aqui na hora. Fornecedor de outro estado, eu queria ter uma cor diferente. Não tem isso. Então, as opções são as que já existem, então eu posso trocar as cores das opções que já existem. Novas opções ainda precisam ser solicitadas para o desenvolvimento para poder incluir ali na árvore da legenda, para poder, no futuro, personalizar as cores delas. Beleza? Isso aí. Pergunta do Francisco aqui. Rafael, na opção de legenda, NFE cancelada, está com letra branca, mas na tela está preto, ou estou errado? Eu entendi o que ele está falando. É porque, na verdade, as opções atuais do sistema, algumas das cores que a gente colocava, ela só mudava a cor de fundo ou só mudava a letra. Então, normalmente, o branco era uma cor neutra, vamos colocar assim. Então, abre a legenda ali, Rafael, para a gente. Então, lá, nota fiscal cancelada. Ela está branca com o fundo preto. Na verdade, ela só está mudando o fundo, o padrão do sistema. Simplesmente não está mexendo na cor da letra. No novo recurso, você vai poder escolher tanto a cor de fundo quanto a cor da letra. Isso aí. É como se fosse uma transparente, né, Nilo? O branco é como se fosse... É como se não existisse cor de fundo, tá? O padrão que é preto, né, para a letra, e branco... O branco, na verdade, nem branco, é branco e cinza, que é esse zebrado do fundo, né? Exato. Esses são padrões, quando não tem nada definido. E lembrando que isso vai estar disponível em absolutamente todas as telas onde tem uma legenda. Se tem aquela interrogação com a legenda, só clicar lá quem é administrador do sistema, ir lá e mudar para aquele editor para poder definir qual que é a cor daquela. Isso aí já responde o Trindade aí, que tinha comentado sobre recebimento de mercadoria. Então você pode mudar lá também, tá, Trindade? Lá que achar melhor. Todas as telas que tem uma interrogação vão poder ser personalizadas. Isso aí. O Leonardo gostou aí da mudança. O Washington Santos. Tem a possibilidade de colocar código da cor? Por exemplo, vou colocar NF... sim, em vez de selecionar, colocar o código. Não, por enquanto é só ir na matriz, né, o Rafa? Você tem que ir selecionando ele com o mouse. Você pode editar ela dando por dentro da matriz, mas digitar... Internamente, na verdade, a gente grava o código da cor mesmo. Tá? Mas o cara digitar ainda não, né, Nil? Não. A gente pode até
anotar para ser uma possibilidade futura, nada impede. Mas, a princípio, o color pick que a gente colocou aqui, ele é só a matriz mesmo. Isso aí. Essa alteração é só para o campo ou pode ser feito para o editor todo? Só para o campo, tá, Fábio? São as legendas que já existem, são os campos que já existem, né, que já são coloridos, vamos dizer assim. Você pode só agora editar ali, customizar o seu gosto, tá? Mas ainda não vai alterar o editor inteiro. Beleza? Show de bola. Vamos seguir, então. Lu, acho que tinha mais uma última pauta aqui para a gente, extremamente importante. Deixa eu só complementar, então, William. Pode. Não está saindo nessa versão de amanhã, que é a versão 11, mas essa versão 11 ela é uma preparação para uma série de novos recursos que a gente vai estar liberando futuramente para todo mundo. Então, por isso que ela é tão importante, tá, gente? A versão 11 pode fazer, mas não tem quase nada de novidade. Na verdade, internamente, ela tem uma série de preparativos, e por isso é que ela não é compatível com o SASI, para novas coisas. Por exemplo, vários campos que a gente pretende aumentar no futuro vão estar sendo preparados nessa versão. Vou dar um exemplo. Descrição dos produtos. Não vai sair aumento da descrição dos produtos, lá na cadastro de produtos, nessa versão. Mas ela já prepara o banco de dados para essa alteração que vai poder ocorrer ao longo do ano nas versões evolutivas que ainda vão ser liberadas. E aí, nesse caso, não precisa de uma versão... Aí não precisa as conversões vão acontecer agora, o aumento do campo na tabela vai acontecer agora. Se alguém, se tiver administrador do sistema aí, após a conversão da 11, se vocês forem lá na tabela, dar lá um show create table, ou olhar a estrutura da tabela, vocês vão ver que os campos já estão maiores. Mas na tela do sistema ele ainda não vai estar maior, porque a gente só preparou o banco de dados para receber ao longo do ano as atualizações das versões evolutivas que vão trazer esses novos recursos. Isso é importante com o que a gente falou lá no começo, tá, pessoal? Então, eu já tenho a estrutura toda atualizada, e aí eu não vou precisar esperar a próxima atualização estrutural para aumentar um campo, porque já vai estar ali aquele aumento. Isso pode sair numa evolutiva, que são aquelas releases ali de final de mês, tá? Isso é informação legal até para a pergunta que o Jeremias fez lá no início. E aí, falando das cores, já tem uma preparação nessa versão, mas em breve, é bem breve mesmo. Spoiler do Nilão aí. Vai ter a opção de personalizar a cor do Neros Web, que hoje é vermelho, para você colocar um verde, colocar um azul, e aí mudar realmente a cor, que é aquela barra lá em cima, e aquelas letrinhas de destaque, né, nos menus e tudo mais, as cores padrão do sistema, que hoje é vermelho, vai poder personalizar essa cor para a cor que bem entender. Não está saindo agora, mas na 11 está saindo a preparação para isso, que em breve a gente vai estar liberando. Show. O Nilão tá dando aquela força aqui hoje. Bora lá. Prazo final da retrocompatibilidade de SASI e Neros Web. Gente, tá chegando a hora aí, não tem jeito mais. Cadê o Raimundão? Estou aqui. Boa tarde para todos. A sala tá cheia aí, né? Pessoal, falar rapidinho para vocês sobre a questão aí do fim do prazo aí da retrocompatibilidade, né? SASI e Neros Web. O William já falou um pouquinho aí lá no início, né? Nós já falamos aí sobre as mudanças que a gente tem feito aí no desenvolvimento em relação às liberações de versões e releases, né? Os hotfixes, explicou aí para vocês o funcionamento do hotfix, das evolutivas, né? Da estrutural que a gente está liberando agora, que é esse monte de recursos novos. E como também a turma já falou, né? Assim, tem vários recursos, por exemplo, o Pix da Shipay, naturalmente, o que a gente acabou de mostrar para vocês, né, que é a possibilidade de definir as cores das legendas, e o que o Nilo complementou também, que são os temas do Neros Web, que a gente já está preparando nessa versão, para poder liberar aí, já vocês vão poder escolher a cor principal do Neros, né? Muita gente gosta, às vezes, de mudar a base, né? Mudar a cor do PDV, a cor da retaguarda, para facilitar para o usuário, para saber, para identificar o que ele está acessando. Isso aí também já vai sair para vocês. E com isso, né, todos esses recursos que a gente está liberando agora na versão 11, isso não tem mais compatibilidade com o SASI.
E aí chegou, né, a hora da gente dizer adeus para o nosso grande amigo, guerreiro aí de anos, né, que a gente tem nosso carro-chefe aí, o carro-chefe da Nero, o Saci. A partir, né, da liberação da 11, a gente vai ter, e também já falou rapidinho lá quando está falando estrutural, mas reforçando aqui com vocês, nos próximos 90 dias, né, a gente ainda vai ter as duas versões aí convivendo em paralelo, né, a versão 10 e a versão 11. Nós teremos, nesse período, liberações na versão 10 para Saci e também para Neros Web, mas a versão antiga, né, a versão 10, a gente ainda vai ter liberações, mas hotfix são as corretivas, né, então a turma que ainda usa Saci vai continuar, né, naturalmente, às vezes usando aí por um período, então a gente ainda vai ter liberação das corretivas, né, surgir bug, surgir problema, nós vamos sim liberar na versão anterior, tá? Mas isso vai ter um prazo aí esse prazo que a gente vai ter, essa janela de 90 dias, e naturalmente, né, mais para frente a gente vai encerrar as liberações de releases aí do Saci, então a gente não vai ter mais, para a versão 11, por exemplo, a gente não vai ter binário disponível no site para fazer download, então na versão 11 não vai ser mais possível, né, rodar o Saci. Então isso vai ser o quê? A partir de agosto, tem aí no gráficozinho, né, mostrando para vocês, a partir de agosto essa retrocompatibilidade acaba, e aí a gente tem efetivamente somente versão 11, somente Neros Web, né, liberações de versões e releases somente para Neros Web. Tá? Digo, aí é muito importante, pessoal, até frisar, quer dizer que o Saci não funciona mais? Funciona, né? Ele nunca vai deixar de funcionar ali, mas ele vai ter a sua última versão, vamos dizer assim, e qualquer problema que acabe ocorrendo naquela versão não vai mais ser resolvido no Saci, e sim no Neros Web, se de fato ele, né, às vezes já vai ter, no Neros Web nem vai ocorrer esse tipo de problema, tá? E outra informação muito importante é que qualquer novo lançamento que a gente faça, por exemplo, a reforma tributária, todos esses, né, desenvolvimento de SPED que tem praticamente todo ano, tudo isso, a partir do momento que descontinuar ali, para de sair no Saci, tá? Então, não tem como continuar com ele por muito tempo, porque coisas novas vão vir que não vão ser liberadas para ele. Isso sim, somente no Neros do Web. Tá? Então é muito importante isso aí ficar bem claro para vocês. Tá? Aí, até um outro ponto, tá? Quanto a isso. A gente continua dando, né, em agosto a gente não tem mais liberação de versão do Neros Web, do Saci, desculpa. A gente passa a liberar só Neros Web. A gente continua aqui com o time de suporte, atendendo vocês, né, para dúvidas, configurações, enfim, demandas ali que podem ser resolvidas pelo time de suporte no Saci. Até dezembro desse ano, a gente continua atendendo o Saci normalmente aí a vocês. Eu ainda não consegui migrar, encerrou ali em agosto, mas chegou agosto, setembro, eu ainda estou utilizando Saci. Vou ser atendido no suporte? Vai ser atendido no suporte normalmente até dezembro, mas com um ponto importantíssimo de atenção. Se na análise do suporte a gente detectar que é algo que precise de desenvolvimento para a solução, isso não vai, né, não vai ter como isso ser liberado. E aí, novamente, a gente volta para a necessidade de migrar para o Neros Web. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso. A gente continua tendo suporte, claro, né? Às vezes é uma dúvida, configurar um campo novo, alguma coisa ali, um erro que está dando por uma configuração errada, isso a gente continua atendendo suporte normalmente. Agora, a gente está ali, fez a análise da demanda de vocês, entendeu que é um bug, precisa de desenvolvimento, isso não vai ser corrigido no Saci, e sim no Neros Web, tá? Porque não tem mais liberação de versão de Saci a partir de agosto. Tá? Muito importante isso aí. Só para o pessoal entender, frisar bem, vou ajudar mais um pouquinho, tá, William? Por que disso, né? Igual eu falei, a versão 11, ela prepara o banco de dados para poder fazer algumas alterações estruturais. Então, por exemplo, o caso que eu citei da descrição dos produtos. O Saci, ele até então, ele estava meio que segurando o Neros Web em diversas coisas que a gente queria fazer, e a gente não consegue porque as telas do Saci, elas não comportam. A tela do Saci, ela tinha um padrão fixo da antiga tela 80 por 25, e isso permanece até hoje. Então, a gente tinha uma limitação de tamanho de tela que a gente conseguia criar, ou campos que a gente podia exibir.
Então, por exemplo, quando eu falo que eu quero aumentar a descrição do cadastro do produto para 120 caracteres, por exemplo, que é o que cabe na nota fiscal eletrônica, e é o que a gente pretende aumentar, se não me engano, são 120 caracteres, isso não cabia, você não conseguia ter na tela do Saci uma linha de 120 caracteres, aí tinha que usar aquele recurso que pula uma janelinha na frente e tal, era um negócio meio chato de ficar mexendo. Então, a gente está preparando o banco de dados para isso, e lá na frente, ao longo do ano, depois que o ciclo do Saci se encerrar, e por isso que a gente colocou esse prazo de 90 dias, porque a gente precisa encerrar o Saci para conseguir liberar esses novos recursos que a gente está querendo. Então, eu preciso descontinuar isso para não ter que me preocupar com essa tela de 80 por 25. Então, quando eu quiser aumentar o campo de descrição do produto, eu ficar livre para uma tela de Windows, vamos colocar assim, né, que é o do Neros Web, que tem uma largura de tela bem maior do que o padrão Saci anterior. E aí, quando eu construir essa tela com um campo mais largo, não tem como abrir essa tela no Saci, não é compatível, não cabe na tela. Por isso é que os binários da versão 11 só vão ser liberados os binários que começam com Neros, underline, alguma coisa. Não tem mais o binário do Saci. Porque não tem como construir o binário com a limitação de tamanho de tela que ele tinha. Fora alguns outros recursos, tá? Eu estou dando um exemplo o mais fácil de entender para quem ainda trabalha com Saci. Isso aí. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas do pessoal. O Francisco, Raimundo Nilo, né? O Nilo está ajudando para caramba hoje aí. Tem como colocar uma opção no cadastro do usuário, que o usuário não pode mais usar o Saci, somente o Neros Web? Travar o cara para... Na verdade, se você migrar a versão, o cara já não usa mais o Saci. Não, mas eu acho que ele quer bloquear para já não usar, né? Para já começar a usar a partir de agora, né? Se ele excluir os binários do Saci de lá, que você vai ter os binários do Também acabou, exatamente. É por usuário, né? É geral, mas enfim. Mudar o diretório, né? O diretório, alguma coisa. Trocar o diretório, você pode mudar as permissões do binário do Saci. A partir do momento que você migrar para 11 também, acabou. Tirar o NetDev. Mas isso aí mais é tirar o NetDev da máquina, tirar os emuladores, né? Se for NetDev, se for PUT, é só excluir das estações de trabalho que o cara não vai conseguir mais acessar e deixar somente o navegador lá com o link. O que vai acontecer, só para ficar claro, se alguém atualizar para a versão 11, que só tem binários Neros Web, não vai existir no site um binário Saci na versão 11. Você já fez a conversão do seu banco. Você vai tentar abrir um binário da versão 10 no sistema, vai ficar completamente zoado. Assim, não é compatível. A pessoa não vai nem conseguir usar esse binário, na maioria dos casos. Tá? Esse binário velho que já estava lá na pasta a partir do momento que você migrou a versão, porque o banco de dados não é compatível. O binário antigo ele não conhece a nova estrutura, então ele meio que não sabe o que faz com aquilo ali. Tá? Leonardo, aplicação do PDV, como passar, por exemplo. Isso é o que o Nilo respondeu, tá? A gente consegue fazer isso no Neros Web, tá, Leonardo? Depois procura aí que eu te explico melhor como é que faz. Eu estou notando que tem um monte de recursos que a gente já liberou do Neros Web e o pessoal não conhece ainda, né? Rodrigo, nós já temos um processo interno em curso para a migração do ambiente atual para o Neros Web. Um fator que dificulta é a ausência das chamadas macros, da forma como era feito, via shell script. Tem alguma solução para nós nesse quesito? Neros Service, William. Sentar com ele no Neros Service. Show de bola. Leandro, parece que tinha um slide aí que falava da central de perfis. Cara, a gente mostrou aqui, Leandro, não sei se você ficou fora. Central que tinha de central de acesso, a nova central, e o perfil de cores, né? Exatamente. A gente passou aqui sobre a central de controle de acesso e o perfis, na verdade, ele é aquela legenda de cor, tá? Mas a questão do controle de acesso é o que tinha no Saci com melhorias sutis ali que a gente apresentou aqui, tá? Matuque, sobre o MySQL... o Marco já até respondeu ele aqui, sobre a versão do Linux homologada. Mensagem do Nanete. Francisco, como que mostrasse uma mensagem para o usuário que o Saci foi descontinuado. Aí seria mais fácil fazer o cara esquecer do Saci. Isso a gente pode fazer, tá, Nilão? Anota, por favor. A ideia é, cada vez que o cara logar, aparecer uma mensagem falando que o Saci vai ser descontinuado. Tá? Dá para fazer.
Dá para fazer. Gente, anota aí para a gente fazer. Dá para Para fazer. abrir o binário SACI, eu dou uma mensagem para ele no login. Ó, Exatamente. essa versão bota até um time bomb lá, vai acabar tal dia. Isso aí. Tipo aquela mensagem que a gente dá do Crypt. Não tem, mas a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Show. A questão aqui do... Configuração, né? Normalmente a gente faz assim, configuração para não afetar todo mundo aí, tá, pessoal? A questão da mensagem já que respondeu o a Rodrigo questão. falou. Ah, tá, beleza. Sobre a resposta do Matu, que o Marcos respondeu aqui. Pessoal, pode usar servidor local. Estou vendo a discussão no grupo aqui sobre servidor local, servidor em nuvem. Não tem problema. Pode usar servidor local, né? Desde que esteja ali dentro das recomendações que a gente tem aí de infra. A gente vai fazer aquele webinar só de infra para a gente tirar todas essas dúvidas, passar a recomendação, algumas coisas que a gente aprendeu aí na AWS, mas um fato é que hoje, né, nuvem é um negócio que chegou para ficar de fato. Você tem muito mais possibilidades ali dentro da nuvem que às vezes dificultam. Eu entendo que às vezes o cara não pode fazer essa migração, né, mas a gente tem algumas outras formas de fazer isso com um custo às vezes mais baixo, né? Geralmente isso trava muito em custo. Em termos de internet, hoje a gente tem alguns, né, internet via satélite, a gente tem cliente aqui que está lá no interior do Amazonas e usa servidor local, tá, pessoal? Então, a gente tem soluções para isso aí, mas vamos bater esse papo para a gente entrar mais detalhes. Eu vou puxar a orelha aqui da gente mesmo. Faltou um recurso que assim, muita gente já pediu e que a gente está liberando na versão 11 que não estava nos slides e a gente não falou. Você lembra qual que é, William? Não, é porque ele confundiu, na verdade, falou central de perfis. Não. Não é isso não que ele está falando, outra É coisa. a troca de crypt sem ter que sair do sistema. Ah, sim. A atualização do crypt não precisa mais tirar todo mundo do sistema. Verdade, vai sair agora nessa versão. Verdade, a gente não colocou aqui. Isso era importantíssimo. Bom, bem lembrado. O pessoal que é ADM aí que troca crypt, que tem que tirar todo mundo, tem que desconectar tudo do banco e tudo mais, não vai ter mais essa necessidade na versão 11, tá? Faltou esse slide aqui. Exatamente. Jogou o crypt na pastinha, próximo login já está funcionando. Então, isso aí é uma informação bônus, não estava na pauta, mas é importantíssima, tá, gente? Até para a gente fechar aqui, ó, o próprio Diego aí é o cara que eu comentei, que está trabalhando numa empresa agora que está extremamente longe aí, consegue usar. Essa informação foi para prestigiar quem ficou até agora na sala. A galera que saiu aí não vai saber dessa, hein? Não está sabendo, né? A gente tem isso aí, tá, pessoal? A gente vem prometendo isso para vocês aí há muito tempo e precisava dessa versão para a gente conseguir entregar isso, tá? Então, aquele problema que a gente sempre teve aí de atualização de crypt, que era sempre muito massiva, principalmente para quem começou a trabalhar com API, que não pode parar as APIs, ou que são vários serviços, às vezes você fica perdido. Essa é a maior motivação, na verdade. Então, agora não há mais essa necessidade. A gente consegue trocar o crypt ali sem precisar parar o sistema, tá? E, de novo, só na versão 11. Na versão 11 é só Neros Web. Então, vamos migrar. Não dá mais para ficar... Eu também fico triste, viu, gente? Eu gosto muito do SACI, mas não dá mais. Não dá mais. Ele não aguentou a evolução do universo. Então, o grande problema é que ele segura a evolução do sistema. Exatamente. Esse é que é o problema. Exatamente, tá? Exatamente isso aí, tá, Francisco? Colocou na pasta lá, o clipe está atualizado. Não precisa mais de toda aquela... de parar tudo. Ô, Jeremias, a gente tem um plano de fazer atualização automática via Nero Service no futuro, tá? É como se fosse uma coisa via API mesmo. Não está nessa versão, mas está no roadmap, tá? Saiu a versão nova, o próprio Nero Service, ele se auto-atualiza, né? Já consulta na nossa base qual que é o crypt novo e já atualiza. Isso já está no roadmap. Mas, por enquanto... E aí, duas questões que a gente trabalha, tá? Agora que a gente vai abandonar o SACI, pessoal, vai ficar muito mais fácil a gente focar nesses projetos de inovação. É o que o Nilo explicou. Travava muito isso, né? Então, no SACI, eu não tinha como liberar o recurso de atualização automática, porque eu tinha que tirar todo mundo do sistema. A versão 11, parece que ela não tem muitas novidades, apesar que a gente falou de várias aqui, mas tem mais um mundo de coisas que a gente está preparando nessa versão 11, que vai ser liberada ao longo do ano de novos recursos. Ou ao longo do ano, ou mais para frente um pouquinho. E principalmente ligadas ao Nero Service, que a gente já falou.
Então, Por isso que eu acho que esse é o cara que vai estrutural. trazer essas inovações todas aí de macro, de atualizações automáticas, enfim, tem muita novidade aí que vai vir, agora que o nosso time de desenvolvimento vai poder focar mais nisso e esquecer essa compatibilidade que sempre tinha que ser lembrada ali na hora de fazer qualquer coisa com o SASI e que impedia muito essa evolução. Tá? É por isso que essa versão chama estrutural. Ela prepara a estrutura do sistema, prepara vamos colocar assim, a retaguarda do sistema, a tecnologia do sistema, para receber novas evoluções, que são aquele calendário que a gente passou, que são as versões evolutivas que a gente vai soltando aí todo fim de mês para vocês. Então, e por isso que ela não tem volta, porque tem uma série desses recursos que a partir do momento que ele entra, eu não consigo pegar o binário antigo e colocar e trabalhar com ele, porque eu mudo a estrutura e o binário não sabe mais como que atua. Isso aí. E um spoiler aí, gente, para a gente finalizar aqui, nós estamos trabalhando internamente aqui na Aderos também com RPA, tá? Então, a gente está criando alguns RPAs aqui, estamos fazendo algumas validações, então isso pode ser utilizado, pode ser que seja utilizado em algum momento aí também para a questão de macro, automatização de processos, enfim, muitas novidades aí ao longo do ano, por isso que, como o Rony comentou no começo, e eu reforço, a ideia é que a gente tenha com mais frequência esse tipo de bate-papo aqui com vocês, sempre trazendo alguma novidade para tirar dúvida e bater esse papo aqui que é muito legal, tá? Turma, não deixem de avaliar para a gente, por favor, a Lu vai mandar aí para a gente uma enquete, até mandou, né, Lu? Já está valendo aí. Avaliem para a gente, por favor, né? A qualidade aqui do conteúdo que a gente trouxe para vocês, né? Se os assuntos foram interessantes, se o tempo foi legal. Hoje a gente acabou passando um pouco mais aí, porque tinha muita coisa, vocês interagiram muito também, que é muito legal, então a gente acabou passando um pouquinho, mas deixem a opinião, isso é importante demais para os próximos, né, para a gente se programar, para a gente pegar aí todos os pontos importantes para trazer para vocês, se preparar, então é bom a gente ter esse feedback aí, ver como é que foi recebido por vocês aí esse webinar, tá? Então não deixem de responder aí, por favor, a enquete já está aí no chat, tá? Aqui, para responder, clica no botão direito ali, ferramentas de reunião, enquetes, vai aparecer, é só marcar, votar. Marcar as opções lá e votar. Rodrigo, 90 dias para mudar esse tanto de coisa corrida. Ô, Rodrigo, na verdade, 90 dias é para você atualizar a versão. Essas mudanças aí todas são configurações, cara. Isso aí você pode ir validando, tá? Não tem... A grande maioria nem é configuração. Você nem vai ver. Já, se atualizar ali, já vai fazer a mudança. As tabelas já vão mudar, tudo já vai acontecer, tá? Você vai atualizar a versão e seus usuários finais vão continuar usando igual normalmente. sempre usaram. Aí os recursos que você for implantar, você tem um prazo aí que você achar interessante. Se quiser botar chip, se quiser mudar mais que 8, aí já é outra conversa. Exatamente. João, a gente até comentou sobre a mudança tributária, tá? Essa versão, ela já vem com uma preparação prévia aí para as mudanças tributárias, a gente ainda está discutindo a mudança, né? Não tem uma definição pronta sobre ela ainda, a gente já vem conversando com o NDD, Avanço, todos os nossos parceiros, mas a versão, ela já traz uma base já preparada para a gente implementar essas mudanças no futuro, tá? Mas ainda não tem nenhuma novidade sobre ela, até porque não tem nada ainda muito definido. O próprio governo, as normas técnicas estão cheias de tabelas a serem publicadas, campo a ser definido, não está muito, não está 100% ainda. É isso aí. Turma, muito obrigado, né? Vou me desculpar aí pelo tempo que a gente passou aqui, mas a gente manteve muita gente aqui, então eu acho que foi bacana, foi válido, muita novidade. Tá? Eu sei que vai ficar dúvidas aí, o time de suporte está aqui à disposição para atender, o meu WhatsApp vocês têm, quem não tiver, a gente vai mandar aqui também junto com a apresentação os contatos de todo mundo, fiquem à vontade aí para tirar qualquer tipo de dúvida, sobre os processos aí de novas implantações, de novos recursos que a gente está liberando, como o Daniel já falou, vou reforçar, vai haver um contato do time comercial com vocês para entrar em mais detalhes, e aí qualquer ponto também vocês podem procurar a gente, que a gente vai conversando e tratando sobre tudo, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Em breve, espero que a gente esteja aqui novamente batendo esse papo, trocando mais informação. Beleza? Valeu, turma. Abraço. Pessoal, boa tarde. Abraço para todos aí também. Abraço, gente. Com Deus. Até a próxima. Até mais. Até mais.